Graças a Deus, amados. Esses últimos anos, nós temos nos esforçado para passar em revista as coisas que nós cremos, fazer ajustes, fazer correções, corrigir desvios, corrigir excessos, recuperar o que foi ficando pelo caminho, voltar a concentrar o que se diluiu, enfim, recuperar aquilo que recebemos como aquela fé que nos foi confiada. Esses desvios, ou essas diluições, ou esses acréscimos, ou mesmo decréscimos, coisas que se perderam, tem a ver tanto com a doutrina, como também com princípios de ministério e até com a proclamação da verdade, aquilo que nós cremos sobre o Evangelho. Uma das coisas que me tem trazido algum nível de inquietação é que nós corremos o risco de, ao longo dos anos, ter focado tanto naquilo que historicamente chamamos de porta do reino, e temos focado tanto na nossa própria cruz e na necessidade de sermos discípulos, e discípulos que obedecem em tudo ao seu Senhor, que podemos ter negligenciado uma outra verdade que não conflita com esta, que deve andar em paralelo e que não tem sido enfatizada na mesma medida. Eu não vou falar sobre isso, mas queria fazer um destaque. Obrigado, companheiro. Às vezes fico com a impressão que nós queremos garantir tanto que somos discípulos, que esquecemos que somos filhos. E negligenciamos essa condição de que nós fomos adotados por Deus e tornados seus filhos. Eu queria ler algumas citações. Jesus, depois da sua ressurreição, conversando com Maria, e aliás, Maria foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, uma mulher ex-endemoniada, de quem Jesus libertou de 7 demônios, teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ouvir Jesus ressuscitado e a ver Jesus ressuscitado. Não foi nenhum dos seus discípulos, nem mesmo João, seu discípulo querido. Mas Jesus, conversando com Maria, ele disse assim: volta para a Galileia, ou volta à cidade, e diz aos meus irmãos, não para a Galileia, né? Volta para Jerusalém, os discípulos estavam em Jerusalém. Se volta à cidade e diz aos meus irmãos que eu volto para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Irmãos, é trágico se nós perdemos de vista essa realidade e essa verdade. Nós fomos tornados filhos de Deus. Paulo, quando está ensinando sobre isso, em Romanos 8, ele diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós vamos participar da mesma herança. Há uma diferença muito grande entre a adoção que nós fazemos, e eu tenho um filho adotivo, e a adoção que Deus nos fez. Por mais que eu ame meu filho adotivo, e não faça qualquer diferença entre ele e as filhas biológicas, em termos de afeto, de compromisso, de amor, de responsabilidades, e por mais que eu faça participante de tudo que é meu, se alguma herança vier a ter, ele vai participar tanto quanto as filhas biológicas, mas uma coisa que eu não posso lhe conferir, que é o meu DNA. Para mim não faz diferença nenhuma. Mas quando comparamos isso com aquilo que Deus fez, Ele nos conferiu o seu DNA, se podemos dizer assim. Ele nos deu o mesmo Espírito que está em seu Filho. Nós fomos regenerados.
Quando fomos adotados, Deus enviou ao nosso coração o seu Espírito, o Espírito de adoção que clama: Abba, Pai. Há um testemunho do Espírito Santo dentro de todo aquele que nasceu de novo. Há 2 testemunhos que o Espírito Santo trouxe ao meu espírito quando eu me converti, quando eu nasci de novo. O primeiro foi esse: Pai, agora eu sou filho. Eu não apenas fui reconciliado com Deus que estava irado comigo, eu não apenas tive minhas culpas canceladas, eu não apenas tive minha dívida rasgada, eu não apenas tive a minha condenação suspensa, eu não apenas fui justificado, eu não apenas fui inocentado, eu não apenas fui vestido com a justiça de Cristo, e Deus me vê da mesma forma que via seu Filho, santo e sem pecado. Foi mais do que isto: Deus me fez seu filho, e Deus te fez seu filho, e Deus te fez participante dele. Nós temos em nós a vida do eterno. Não temos apenas uma vida eterna que não se acaba nunca. Nós temos a vida de Deus, e Deus quer que nós vivamos aqui na terra como representantes dessa vida sua, da vida do eterno. Pedro, em sua carta, sua primeira carta, no capítulo 1, verso 22 e 23, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa palavra regenerados significa gerados outra vez. Nós somos gerados outra vez, irmãos, não porque um dia definimos em nosso coração que iremos receber o senhorio de Jesus. Nós somos gerados outra vez porque o Espírito Santo veio habitar em nós. Havia uma condição. A condição era que nós nos rendêssemos e nos entregássemos a Cristo. Mas só isso não resolveria o nosso problema. Eu me lembro quando estava pregando o Evangelho para minhas filhas, elas eram crianças ainda. A mais velha tinha 11 anos, a segunda tinha 9, a mais novinha tinha 5 anos ainda. Eu comecei a pregar o Evangelho para elas, mas eu pensei assim: eu vou pregar o Evangelho do Reino. E o nosso Evangelho do Reino fala de rebelião do homem contra Deus. Como é que eu vou dizer para essas pequetuchas aqui, esses pedacinhos de gente, que me obedecem em tudo, e quando faz isso aqui de coisa errada, vem confessar para mim? Como é que eu vou chamar esses trenzinhos de rebelde? Como é que eu vou resolver esse problema? Aconteceu uma vez de estarmos na rua e uma delas aprontou alguma coisa, e eu disse: filhinha, em casa nós vamos ter que conversar, porque isso aqui não está certo. E cheguei em casa e me esqueci. Tomamos banho, jantamos e fomos dormir. Eu já estou recolhido no meu quarto e ela bate na porta. Tinha 7 anos. Eu abri a porta, está aquele toquinho de gente lá de camisola e disse: pai, minha varinha, pai. Filho, desculpe, eu me esqueci, vamos lá resolver isso. Como é que vou chamar essa criatura de rebelde? Eu tinha que encontrar uma forma de comunicar o Evangelho para elas, demonstrando primeiro que houve algo que, além da rebelião, se estragou no homem. Aí fui contar toda a história da criação, do pecado. Gastamos horas, gastamos dias conversando sobre isso, fazendo desenhos, enfim. Havia o esforço de tentar comunicar que não apenas éramos rebeldes, mas éramos criaturas estragadas, que havíamos nos tornado inúteis. Eu não vou contar toda a história aqui, vou tentar resumir, mas no meio da história,
Eu falando para elas como Adão e Eva haviam desobedecido ao Senhor, e ao desobedecer ao Senhor, eles morreram em seu espírito. Por isso a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Como assim estou morto se eu estou andando, comendo, pulando, falando? Eu estou vivo? Essa morte é espiritual. Eles morreram espiritualmente, se tornaram seres carnais. Deus disse, depois que Noé desceu da arca, Deus olhou para Noé e disse, era Noé, viu? O único justo que Deus encontrou na terra e preservou. Mas Deus olhou para Noé e disse, o homem é carnal, e meu espírito não vai governar para sempre o homem, porque ele é carnal. Eu fui tentando demonstrar para elas que haviam nos tornado seres carnais, não mais espirituais, precisamos receber de novo a vida de Deus. Mas enfim, contei toda essa história e disse para elas que tudo isso, todo esse drama havia começado com a rebelião do homem. E o homem, ao se rebelar, ele se estragou. Aí comecei a falar sobre arrependimento, sobre a importância de entregar sua vida para Cristo, e deixar que Cristo governasse em tudo. E elas foram dizendo, nós queremos, nós queremos, nós queremos. Tá bom. Ela havia perguntado assim, filhas, de quem é a culpa de vocês terem nascido fora do reino de Deus, terem nascido nas trevas? Porque, irmãos, eu e você nascemos fora do reino de Deus. Nossos filhos nasceram, meus netos nasceram, e eles vão crescer e vão pecar. Eles não têm a opção de não pecar. Me permita aqui um pequeno parênteses para explicar isso. Quando você olha para um coqueiro pequenininho, você tem dúvida de que fruto ele vai produzir? Você olha para um coqueiro pequenininho e fala assim, eu não sei o que essa árvore vai ser, eu acho que vai produzir laranja. Você tem essa dúvida? Ou mamão? Ou maçã? Melancia? Melancia esparrama pelo chão, né? Você sabe que aquele coqueirinho vai tornar-se um coqueirão e vai produzir coco. Ele não se torna coqueiro quando produz o coco. Ele produz o coco porque ele é coqueiro. Nós não nos tornamos pecadores quando pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. E todos nasceram assim. Eu estava tentando comunicar isso para elas. E como é necessário que, para que o Senhor conserte a nossa vida, nos entreguemos a Ele e deixemos Ele governar. Ok, entramos na história do arrependimento. Eles disseram, nós queremos sim seguir a Jesus. Eu disse, mas filha, não é suficiente ainda. Eu disse, por quê, pai? Vou lhes contar uma história. Imagine que você acorda de manhã e você quer fazer um suco de laranja. Aí você vai na fruteira, e quando você mete a mão na fruteira, seu dedo entra em uma laranja. A laranja está azul de podre. O que é que você faz? Esse meu pai, eu jogo fora. Aí fomos lá, lei em Romanos, que fala que todos nós nos tornamos inúteis. Se desferir a palavra inútil aqui, é fruta podre. Nós estávamos assim para Deus, nós éramos uma fruta podre que Deus não podia mais nos usar para nada. Deus não podia mais cumprir em nossa vida aquilo que Ele tinha definido antes. Mas imagine que você, ao jogar essa fruta podre, essa laranja podre no lixo, porque o que você faz com a laranja podre? Se joga no lixo. Pois é, Deus iria nos jogar no lixo, e o lixo de Deus é o lago de fogo e enxofre. Esse seria nosso destino. Agora imagine que você, ao ir jogar a laranjinha no lixo, a laranja começa a gritar assim, não, por favor, não me jogue no lixo. Como assim, laranja? Você está podre. Eu sei, mas eu estou arrependida. Eu me arrependi e agora quero fazer toda a sua vontade. Pode mandar que eu vou obedecer, não vou ser mais uma rebelde. Você ia fazer o que comigo? Ia fazer suco, então pode fazer. Eu estou aqui, faço suco. Essa laranja vai ser um suco podre. Você é podre. Então faça uma salada de fruta, mistura com banana, com maçã e com mamão. Você vai apodrecer todas as demais frutas. Você é podre. Faça picolé, sorvete, põe no congelador, fica durinho. Sorvete podre, picolé podre. Faz uma torta de laranja, me bota no forno. Torta podre. Laranjinha, você é inútil. Você não presta.
Você se estragou. Você se transformou em uma coisa ruim que eu não posso mais usar para nada. Era impressionante a cara de frustração que elas fizeram. Como que diz? Então não tem jeito para mim? Irmãos, é tão importante nós entendermos que, independentemente dessa nossa atitude de sujeição, de renunciarmos à rebelião, de nos arrependermos, de nos entregarmos a Cristo para sermos governados por Ele, independentemente disso, nós estávamos estragados. E nós precisávamos então nascer outra vez, de novo ser gerados pelo Espírito de Deus. Lá em João capítulo 1, versos de 12 a 14, está escrito assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de quê? Serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, nasceram de Deus. Se nós não entendermos que se passou conosco um novo nascimento, que nós fomos regenerados, gerados outra vez, nós fomos tornados novas criaturas. Quem está em Cristo? Quem está em Cristo, nova criatura é. Vocês têm plena consciência disso? Fomos transformados. É uma nova criação. Não é a mesma criação de Adão. Por que Paulo fala em 1 Coríntios 15 que Jesus é o segundo homem e é também o último Adão? Por que Jesus foi o último Adão? Porque ele morreu. Ele cancelou aquela velha criação. Todos nós que fomos unidos a Cristo morremos com Ele e acabou essa influência de Adão. Ele foi o último Adão, ele matou todos os Adões nele. Todos aqueles que foram unidos a Cristo morreram com Ele. E agora ele é o segundo homem. Por que segundo homem? É a segunda criação. E nós nascemos de Cristo, fomos regenerados nele, para sermos novas criaturas, para não andarmos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O milagre da regeneração, do novo nascimento, aquilo que Jesus disse em João 3, de 3 a 7, respondendo a Nicodemos. Nicodemos começa lá naquela conversa bonita, a partir do verso 1, Senhor, nós sabemos que Tu és mestre de Israel, aprovado por Deus, porque ninguém que não fale da parte de Deus faria os sinais que você faz, tal e tal e tal e tal e tal. Jesus cortou a conversa e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ou seja, não me enrola com essa conversa fiada, você tem que nascer de novo. Se como assim? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe sendo velho para tornar a nascer? Diz que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. É tão importante nós entendermos que a obra de Deus para conosco foi completa. O problema da criação começou com a rebelião. Então a solução tem que começar com o arrependimento. O arrependimento é indispensável, mas não é suficiente. Ninguém é justificado porque se arrependeu, é justificado porque um justo morreu no seu lugar. E essas coisas não conflitam. São aspectos de uma mesma verdade redentora que nos alcançou. Deus não trata com rebeldes, mas a primeira coisa que Ele faz com o rebelde arrependido é conduzi-lo a Cristo, é enxertá-lo em Cristo, para que ele receba da vida de Cristo. Éramos como uma planta que está morrendo,
sem vida, e é enxertada em uma planta cheia de seiva. Batismo é enxerto. Nós somos unidos a Cristo, enxertados nele, nos tornamos participantes dele, recebemos da vida dele. Essa vida deve ser expressa em nosso cotidiano. Há dois extremos perigosos com respeito ao Evangelho, irmãos. Aqueles que creem que porque creu em Jesus está justificado e acabou, e não precisa obedecer ao Senhor. Esses estão enganados e não verão o reino de Deus. Esses farão parte daquilo que uma vez Marcos chamou da multidão dos perplexos, que chegarão diante do Senhor e dirão: mas Senhor, em teu nome curamos enfermos, fizemos milagres, profetizamos, expulsamos demônios, em teu nome, como assim eu não vou entrar? E Jesus disse: eu lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Eu não sei quem vocês são. Vocês nunca tomaram sobre vocês o meu jugo. Vocês nunca me pertenceram. Vocês nunca andaram do meu lado. Não sei quem vocês são. Vocês usaram meu nome, e meu nome tem poder. É simples assim. Mas eu não sei quem são vocês. Apartem-se de mim. Os que creem que serão justificados por fé, se nunca terem entregue suas vidas a Jesus, estão em um engano terrível. Jesus não lida com os que creem, mas não obedecem. Uma fé que não obedece não é fé verdadeira. O jovem rico, aquele homem, ele era sincero, ele era sério, ele tinha sede da verdade e sede de Deus. Um rico chega em praça pública e se coloca de joelhos diante de uma figura muito questionável. Hoje Jesus para nós é Jesus, o Senhor, mas lá em Israel ele era um sujeito muito estranho, que estava enfrentando as autoridades locais, que era tido como um usurpador, como um enganador para muitos. Para outros era o Messias, para outros era um profeta. Mas aquele homem rico se ajoelhou aos pés de Jesus publicamente, disse: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Para mim, uma das explicações possíveis para essa resposta de Jesus é Jesus dizendo: bom só é Deus. Você está me chamando de bom por quê? Você está reconhecendo que eu sou o Messias? Você está vendo em mim o ungido de Deus para me chamar de bom? E Jesus disse: cumpre os mandamentos se queres ter a vida eterna. Ele disse: quais, Senhor? Jesus citou 5: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ali estava um rico que não mentia, coisa rara. Muitos ricos mentem para se manterem ricos. Estava um rico que não adulterava. É difícil que os ricos são assediados pelas mulheres. Estava um rico que não roubava, nunca enganou ninguém. Estava um rico que não matou ninguém e que honrava pai e mãe. Ele era sincero porque se humilhou publicamente. Ele era sério porque vivia melhor do que muitos crentes, que tem de crente mentiroso por aí, e aquele homem não mentia. Ele honrava pai e mãe. Quantos discípulos não honram seus pais? E Jesus não disse: hipócrita. Ao contrário, Jesus assentiu, concordou que ele fazia aquelas coisas todas, porque disse: falta-te uma coisa. Se falta só uma coisa, significa que aquelas coisas de fato ele cumpria. Era um homem sério, verdadeiro. Nos vende tudo o que tens. E ele não quis. Era como se Jesus dissesse: se eu não posso te governar, eu não posso te salvar. É um engano achar que alguém que crê em Jesus, aquele homem creu, vai ser salvo sem entregar sua vida a Jesus. Jesus não salva aquele que não governa. Este é um engano. Por outro lado, irmãos, há outro engano, e a este nós estamos expostos, de achar que nós temos mérito em nossa salvação porque somos
discípulos obedientes. É quase como se Deus tivesse a obrigação de me salvar porque eu me arrependi. Nós somos salvos, nós somos justificados, porque um que não cometeu pecado morreu pelo meu pecado e pelo teu pecado. Eu comentava aqui ontem com os irmãos dizendo que, se não todas, mas a grande maioria das referências do Novo Testamento que falam da ira de Deus, estão relacionando a ira de Deus não com a rebelião, está associando a ira de Deus com o comportamento dos homens. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não está falando de uma atitude de rebelião, está falando de um comportamento. Está falando dos galhos daquela nossa árvore. Lembra do exemplozinho da árvore? Que tem que cortar, o arrependimento corta a raiz. Mas a ira de Deus vem pelos galhos. E é importante, quando você proclama o Evangelho, você lembrar para aquele que ouve que os pecados deles o condenavam. Nós éramos inimigos de Deus por nossas obras malignas. O nosso comportamento fere a santidade de Deus, e Deus se ira com isto. E Deus é justo, porque Ele é justo, alma que pecar, essa morrerá. Por isso o meu salário e o teu salário era o inferno, era a condenação eterna. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas feridas eu fui sarado. Eu fui reconciliado com Deus. Eu fui reaproximado. Eu estava em guerra e eu iria perder essa guerra. Ter Deus por inimigo, mas agora eu tenho paz. Como é trágico quando os filhos de Deus e os discípulos de Jesus se esquecem do drama da cruz. Muitos são remissos em seu zelo, não é porque não entenderam a sua própria cruz e porque não se arrependeram, não. É porque nunca entenderam a cruz de Cristo e acham que quase merecem a salvação que receberam, porque são, entre aspas, obedientes. Se a obediência salvasse, Deus não mandaria Pedro ir evangelizar Cornélio. Cornélio era mais obediente que a maioria de nós, mas ele era uma fruta podre e ele iria para o inferno a si mesmo. Não há justo nenhum sequer. Se alguém diz que não tem pecado, diz a Bíblia, é mentiroso e a verdade não está nele. Nós somos falíveis, nós somos pecadores. Se você for sério consigo mesmo e passar em revista o seu dia de ontem, você vai ver que você feriu a Deus, muitas vezes. Mas há um sangue que está disponível para nós. O meu arrependimento dá apenas a Deus condição de me tomar e me conduzir a Cristo. Se eu não me arrependo, Ele não faz isso. Mas se Ele não fizer isso, o meu arrependimento não me serve para coisa nenhuma. Eu quero afirmar, irmãos, essas verdades não conflitam. Nós temos que manter a nossa definição de rendidos a Cristo e governados por Ele. Mas nós temos que lembrar que o Cordeiro foi morto no meu lugar. Essa percepção do perdão e da graça de Deus que me é ofertada na cruz de Cristo, não na minha cruz, que me mantém em gratidão, é o combustível que me move dia após dia. Eu me converti há 46 anos atrás, eu tinha 18 anos, estou fazendo 64 mês que vem. Mas, irmãos, são 46 anos em que regularmente eu me envergonho diante do Senhor e lhe pergunto: por que você fez isso por mim? Não aposte na sua cruz apenas. Mantenha seus olhos na cruz daquele que se entregou por você e te redimiu. E quando Ele nos redimiu, e quando fomos unidos a Ele, então recebemos do seu Espírito, nos tornamos participantes dEle, e agora somos seus irmãos. Por isso Ele disse:
Volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quando ele fala meu Deus, irmãos, ele está se identificando com a nossa humanidade. Ele disse: eu me tornei homem, eu tenho um Deus agora. Vocês percebem como isso parece estranho? Deus está dizendo: eu tenho um Deus, porque Jesus é Deus, mas ele é homem. Então ele diz: volto para o meu Deus e vosso Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Mas quando ele diz: volto para o meu Pai, então ele está nos identificando com ele, com sua eternidade e com sua condição de filho de Deus. Quando ele nos chama nessa condição, quando ele nos chamou para ele, nos tornou participantes da sua vida e da sua herança, da sua família, agora, irmãos, ele quer nos incluir no seu serviço. Eu queria desenvolver alguns pensamentos hoje sobre isto. Você se sente responsável por essa família onde você foi inserido? Você se sente responsável pela família de Deus? Se você não se sente responsável pela família de Deus, você deve se fazer a seguinte pergunta: eu pertenço a essa família? Porque, amados, se cada um de nós não se sente responsável pelo caminhar dessa família, eu tenho dúvida se pertencemos a essa família. Se os rumos da família de Deus não te importam, e não te afetam, e não te interessam, eu não sei se você pertence a essa família. Não sei se Deus vai querer perto dele por toda a eternidade, e quem não se importa com ele aqui na terra. Deus tem um serviço, irmãos. Deus gastou tudo aquilo que ele tem. A cruz de Cristo e a formação da igreja não foi uma alternativa dentre muitas. Deus não tinha outro caminho. Toda a sua sabedoria, todo o seu poder, tudo aquilo que ele é foi investido para que eu e você pertencêssemos à sua igreja e à sua família. Não existe plano B. Por que Jesus suava gotas de sangue no Getsemane? Porque ele disse: Pai, tu podes tudo, afasta de me este cálice, eu não quero isso. Irmão, se houvesse outro jeito, o Deus que pode tudo teria encontrado. Deus não teria descarregado a sua ira, a ira da sua justiça sobre o seu filho inocente, se tivesse alternativa. Não há alternativa. A igreja de Deus é o maior milagre debaixo desses céus. E o que você faz com isso? Nós somos responsáveis por essa família. Não são os presbíteros, não são os diáconos, não são os líderes. É cada filho é responsável por essa família. E cada filho é chamado a dar a sua justa cooperação. É a cooperação de cada parte. As participações são diferentes, mas cada qual é responsável na medida da sua capacidade. E há algo, irmãos, que Deus, ele passou a régua para que todos fossem e todos fizessem. Pode fazer em maior ou menor medida, mas todos são e todos devem exercer. O que é isso? Além de filhos, além de discípulos, Deus nos fez sacerdotes. Você sabe que você é um sacerdote? E você sabe o que um sacerdote faz? Porque ser sacerdote não é algo que eu tenha que conquistar. A Bíblia não me diz que eu tenho que ser sacerdote. Ela diz que eu sou. E como tal, há coisas que eu tenho que fazer. Eu queria destacar dois textos. Um deles nós conhecemos muito bem, o outro talvez não seja tão conhecido.
Mas a 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Paremos aí. Vós, porém, sois. É o apóstolo dizendo à igreja: cada um de vocês faz parte de uma raça eleita, de um sacerdócio real, de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Por esse texto nós tomamos conhecimento que fomos tornados sacerdotes. Mas é possível que alguns pensem que foi se tornando sacerdote ao longo do caminho, mas não é assim. Porque em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, João diz assim: aquele que nos ama e com seu sangue nos remiu dos nossos pecados, e fez o que mais? Nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Irmãos, todos aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus foram tornados sacerdotes. Você não pode crer que você foi remido pelo sangue de Jesus e não crer que foi tornado sacerdote. Se você foi remido, então você é sacerdote. Se você não é sacerdote, você não foi remido. Não existe nenhum remido pelo sangue de Jesus que não tenha sido tornado sacerdote. Todos foram tornados sacerdotes. Foi o mesmo Jesus que fez a mesma obra de me remir com seu sangue e de me constituir sacerdote. E eu preciso apossar-me dessas duas realidades de maneira plena. Fui remido, não tenho mais culpa. Fui tornado sacerdote. Faço o que agora como sacerdote? Antes de entrarmos naquilo que é competência de sacerdote, algo muito importante, irmãos. Eu falei que Deus nos chama para sermos seus cooperadores, para trabalharmos com Ele, para sermos corresponsáveis por sua família, como membros dessa família que nós somos. Há um texto em Cantares, e o livro de Cantares é ao mesmo tempo o retrato de uma realidade, de um romance entre um homem e uma mulher, mas é também uma alegoria, uma figura da relação de Cristo com a igreja. E é muito inspirativo, muito inspirador ler Cantares. Mas há um trecho de Cantares que o noivo diz assim para a noiva, depois de falar em vários momentos, né, de chamá-la para ir ao jardim, para colher lírios, etc., e dizer que os seus olhos são como os das pombas, chega a dizer para a noiva: afasta de mim os teus olhos, porque eles me confundem. É o Senhor Jesus expressando o quanto Ele está enamorado da sua noiva. Aquele livro está cheio de palavras doces do noivo para a sua noiva, mas em dado momento ele diz assim: vem comigo ao monte dos leopardos e às cavernas dos leões. É como se ele dissesse: noiva minha, há lírios para colher, mas há feras para enfrentar. Você vem comigo? Você vem comigo ao monte dos leopardos e aos covis dos leões? Irmãos, Deus trabalha até hoje. Jesus disse: eu trabalho também. Como filho eu trabalho com meu Pai. Mas o Espírito Santo nos pergunta: e nós trabalhamos? Nós gastamos a nossa vida em função da eternidade? A nossa eternidade, irmãos, não anula a nossa temporalidade. Enquanto aqui nessa vida terrena, limitado no tempo, nós temos que fazer tudo o que qualquer ser humano faz. Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa higiene, nós temos que cuidar da nossa alimentação, nós temos que fazer atividade física, né? Nós temos que cuidar de nossas famílias, sejamos nós casados ou solteiros, pais ou filhos, marido ou mulher. Podemos nos casar ou não nos casar. Isso foi assunto de conversa ontem com solteiros. Estamos na terra, vivendo como seres humanos, expostos a tudo que os seres humanos estão expostos: cansaço, fraqueza, doença, desemprego, acidente, tudo que ocorre com o incrédulo ocorre com o Filho de Deus. Só que em paralelo a tudo isso, nós vivemos com um propósito, nós vivemos para a eternidade.
E nós nos envolvemos com o nosso Pai no seu trabalho. E nós nos envolvemos com o nosso Senhor no seu trabalho. E o seu trabalho é buscar e salvar o que se havia perdido. É muito importante, irmãos, que cada um de nós pense: quanto eu empenho da minha vida nisto? Mas eu comecei a servir a Cristo no dia que eu me converti. Eu fui me tornar presbítero 14 anos depois. O meu compromisso com a Igreja de Deus e com a família de Deus não é porque eu sou um presbítero, é porque eu sou filho. Meus votos e meus compromissos de serviço a Cristo foram feitos quando eu nasci de novo, quando eu conhecia muito pouco das Escrituras, mas eu amava aquele que me redimiu, e eu queria viver para Ele, e assumir compromissos com Ele. Eu lhes digo, irmãos, eu nunca quis ser pastor, e ainda não quero, nunca almejei o episcopado. Eu queria servir a Cristo, só isso. Queria viver para Ele, fazer-lhe bem. Eu queria ir ao Monte dos Leopardos com meu Senhor. Eu queria subir ao covil dos leões. Eu queria ter enfrentamentos com Ele, porque seu alvo é o meu alvo, seu propósito é meu propósito. O que Ele quer é o que eu quero. E quando Ele nos põe na condição de sacerdotes, então Ele nos aponta coisas que nós podemos fazer práticas, para que isso não fique assim na subjetividade. O que faz então um sacerdote? Eu tenho batido muito nisto, gritado muito aos ouvidos da igreja, que nós somos um reino de sacerdotes. E há coisas que um sacerdote não pode deixar de fazer. Eu vou ser breve aqui, tá, irmãos? É só, como chamamos, um tapa na roda, só para não deixar esquecer. Primeira coisa que um sacerdote tem que fazer, e eu gostaria muito que você fosse exigente consigo mesmo e você se perguntasse com muita sinceridade e seriedade. Um sacerdote cultua a Deus. Um sacerdote adora a Deus. Adorar a Deus é uma marca em sua vida? Você toma tempo, você se detém para contemplar o Senhor? Você tem no seu coração um desejo que Davi tinha? Diz assim: queria habitar no teu templo para meditar na beleza da tua santidade, para te contemplar. Você toma tempo para contemplar Deus, meditar na sua pessoa, admirar os atributos de Deus, admirar o amor de Deus, expressar a tua gratidão a Deus? Nós, como casados, para pegar a figura que a Bíblia usa de marido e mulher, de noivo e noiva, Cristo e a igreja, como é o relacionamento entre um casal, se não existem boas palavras entre eles? Se não se cultiva afeto, se não se cultiva admiração, como fica esse relacionamento? Desgasta? Acaba? Eu quero que minha esposa sempre saiba que eu a amo e vou dar minha vida por ela sempre que for necessário. Mas também quero que ela olhe para mim e diga: eu te pertenço, vou contigo ao Monte dos Leopardos se você for. Senhor Jesus, que ouvir isso de nós, nós te pertencemos, minha vida é tua, eu não tenho escolhas a fazer, não é só porque sou teu discípulo ou teu servo, eu te pertenço, sou tua noiva. Como viver sem você? A igreja tem negligenciado o seu culto pessoal a Deus. Mas todos esses cânticos que nós cantamos aqui reunidos, embalados por uma guitarra, por um violão, ajudados pelos irmãos que têm boa voz, levantamos os braços, fechamos os olhos, choramos muitas vezes. Tudo isso você pode fazer no seu quarto, sozinho. Qual foi a última vez que você se trancou sozinho ou sozinha e adorou a Deus como você fez hoje pela manhã aqui? E cantou para Deus as coisas que você cantou aqui?
e falou para Jesus as coisas que você falou aqui. Não dependa de reuniões para cultuar ao teu Senhor. Não dependa de encontros para adorar ao teu Senhor. Você é sacerdote, o teu culto é contínuo. Deus quer nos ouvir. Ouvir a declaração de nosso amor. Por que será que Deus se agradava tanto de Davi? Mesmo sendo homem de sangue. Olha os Salmos, como Davi marca vez após vez a sua dependência de Deus, a sua admiração de Deus, como ele louva a sabedoria de Deus, como ele louva a justiça de Deus, como ele louva a misericórdia de Deus, como ele louva a fidelidade de Deus. Davi vivia para Deus. A ele pouco importava se era rei de Israel ou não era rei de Israel. Ele amava Jeová. E o nosso noivo quer ouvir nossas declarações de amor a Ele, nossas expressões de afeto por Ele. Um sacerdote adora, um sacerdote cultua. Segunda coisa que um sacerdote faz: o sacerdote intercede. Ele ora a Deus pelas outras pessoas. Ele está posto nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Está lá em Hebreus 5, versos 1 e 2, que o sacerdote é tomado por Deus dentre os homens, e é estabelecido por Deus nas coisas concernentes a Deus, mas é a favor dos homens. Deus só precisa de sacerdotes porque existem homens pelos quais esses sacerdotes precisam se compadecer. E nesse texto de Hebreus, no verso 3, acrescenta que o sacerdote deve ser apto para se compadecer dos ignorantes e dos que erram. Irmãos, os discípulos de Jesus não eram compassivos. Nós não somos naturalmente compassivos. Nós não somos naturalmente misericordiosos. Nós somos naturalmente egoístas e orgulhosos. Você se lembra do que os discípulos de Jesus falaram em relação ao pobre, ao cego de Jericó? Se lembram? Eram os apóstolos. Disseram: cala-te, estás incomodando o mestre? Coisa mais chata. E cego abusado. Mas quando Herodes quis ver Jesus, Herodes quer ver-te, viu, Senhor? O rei importante, o cego tem que calar a boca? Eles aprenderam a compaixão vendo Jesus compadecer-se. Quando aquela mulher cananeia seguia atrás de Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Você se lembra do que os discípulos disseram? Senhor, faze-a calar. Vem gritando atrás de nós, que mico, que coisa chata. Essa mulher aí, nós estamos aqui com o Senhor, né, seus discípulos, e essa mulher: Senhor, tem compaixão de mim, minha filha, faz ela calar a boca. Eram os apóstolos. Eles não tinham compaixão naturalmente. Eles viram seu mestre Senhor compadecer-se, andando com Ele. Irmãos, quem não se relaciona com Cristo não adquire as características de Cristo. Você não saberá ter compaixão e misericórdia se você não andar com aquele que é compassivo e misericordioso. Se você não toma tempo para estar com Cristo, com Deus, adorando, cultuando, admirando, você não quererá imitá-lo. E se nós não fizermos isso, seguiremos sendo egoístas e orgulhosos, porque isso é a nossa natureza terrena. Quanto mais você toma tempo para adorar a Deus, mais compaixão enche seu coração, mais capaz você se torna de esquecer dos seus próprios problemas e compadecer-se de quem perece, e clamar, e orar, e chorar. Você se lembra da última vez que você chorou por alguém orando? Que não tenha sido você mesmo? Não chorar por você e por suas dores. Qual foi a última vez que em oração você gemeu por alguém?
eu vivi uma experiência que me marcou muito, deixou uma marca aqui que nunca mais se apagou em minha memória. Eu tinha 18 anos de idade, era novo convertido, estava cursando o que na época chamava de escola técnica, hoje é Instituto Federal de qualquer coisa aí, cada estado tem um nome diferente. Era um curso técnico, segundo grau. E a quinta-feira de manhã não tinha aula, então era o meu dia de jejum. Eu ia para o templo batista, né? Passava na casa do porteiro, pegava a chave, abria o templo, eu ia orar sozinho lá no templo, tudo escuro. Lá eu me arrebentava todo sozinho na oração. Um dia, na hora que eu abri a porta, que entrei, eu ouvi gemidos. Eu disse, epa, tem fantasma ou anjo aqui dentro, o que é isso? Tudo escuro. Eu fui me acostumando com aquele ambiente mais sombrio. E lá ao fundo, atrás da mesa, que ficava em cima de um pequeno tablado baixinho, deitado sobre o tapete, estava meu pastor, chorando, gemendo e citando nomes de pessoas, dizendo, Senhor, irmã fulana, Senhor, irmão fulano, eu vi um homem sofrendo pelas dores de outros. Isso é sacerdócio. Compadecer-se dos ignorantes, dos que erram. Colocar-se diante de Deus a favor dos homens. Clamar pelas pessoas, não só por nossa parentela, não só por nossa casa, pelos perdidos do mundo. Irmãos, nós somos sacerdotes, e há uma tarefa de um sacerdote que nós não podemos negligenciar nem negociar. Deus nos pôs no mundo como sacerdotes para intercedermos pelas pessoas diante dele. Vocês conhecem aquela história dos leprosos de Jericó, de Samaria? Quando o rei da Síria cercou Samaria e ninguém podia sair nem entrar, então não tinham como o campo colher alimentos, e os estoques foram se acabando, e havia tanta fome que uma vez o rei do seu palácio viu uma mulher cozer seu filho para comer. Uma mãe estava comendo o seu próprio filho, tal a fome, e o rei rasgou suas vestes desesperado. A que estado chegamos? Nesse momento 4 leprosos pensaram assim, para que ficar aqui? Para morrer de fome? Vamos lá no arraial dos sírios. Se nos matarem, bom, como que diz, é melhor morrer à espada do que de fome. E foram. Mas chegaram lá, Deus tinha feito um alvoroço no arraial dos sírios, tinha mandado um anjo lá, e eles saíram desbaratados, fugiram, largaram tudo lá. Os leprosos chegaram e encontraram muita comida, entraram em uma tenda, tinha muita comida, comeram. Encontraram prata e coisas preciosas, enterraram para ninguém achar depois. Foram em outra tenda, mais comida, comeram, separaram coisas preciosas, esconderam, e ficaram assim, entrando de tenda em tenda, comendo e escondendo coisas preciosas. Aí eles pensaram assim, não é bom o que estamos fazendo, nosso povo está morrendo de fome, nós temos aqui abundância, vamos a eles anunciar que há mantimento aqui. Irmãos, nós temos provado do pão da vida, mas ao mundo que morre a míngua, e nós lhe legamos alimento, mas fomos postos para isso. Não estou falando do pão que perece, eu estou falando desse pão, eu estou falando de Cristo. Nós somos dispenseiros da graça de Deus, nós não somos banqueiros. Nós estamos postos para acumular os bens que Deus nos dá na sua palavra. Estamos postos para repartir isto. Banqueiro acumula, dispenseiro reparte. Imagine se Jesus comportasse com você como você se comporta com os incrédulos. Você estaria perdido, e eu também. Ele se compadeceu de mim. Eu preciso compadecer-me dos que perecem. Eu preciso
interceder por esses. Irmãos, é por seu intermédio que Deus se manifesta. Nós fomos tornados corpo de Cristo, então nós expressamos o que está no cabeça, que é Cristo. Ele se expressa por nosso intermédio, e nós temos que nos perguntar: somos uma expressão fiel daquele que é o cabeça? Eu queria citar outra experiência são 12h30 já, viu? Vocês aguentam mais um pouquinho aí? Tempo que eu morei no norte da África, houve duas situações que me marcaram muito. Primeiro, recém-chegados, sem saber falar o árabe. Eu brinco dizendo que para comprar frango eu tive que bater asa e carcarejar, porque não sabia pedir frango em árabe. Passando muitos micos, mas tendo contatos com pessoas, conhecendo pessoas. E um dia nós fizemos a lista, Gine e eu, de nomes de amigos e pessoas com quem estávamos nos relacionando, para orar por aquelas pessoas. Nós não podíamos pregar o evangelho porque não falávamos ainda a língua deles, mas nós podíamos orar. E um dia, orando por essas pessoas, essa é uma das poucas vezes que eu posso dizer que Deus falou ao meu coração. O Senhor disse: essa é a primeira vez que esses nomes são citados nos céus. Nunca ninguém tinha orado por essas pessoas. Eles não conheciam nenhum cristão. Nós éramos os únicos cristãos que eles tinham contato. Então nós éramos os únicos responsáveis em orar por eles. Mas eu tenho certeza que se você olhar ao seu redor, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu ambiente de escola, de estudo, há pessoas por quem ninguém ora. Há pessoas que não têm nenhum contato com um sacerdote, mas você pode orar por elas. Se imponha isto. Orar por aqueles com quem você tem contato, exercer compaixão por essas pessoas. Um sacerdote adora e cultua a Deus, um sacerdote intercede a Deus em favor dos homens. Quando digo que a igreja, o corpo de Cristo, é quem deve expressar a Jesus, lhes conto uma historinha que possivelmente alguns aqui já ouviram mais de uma vez. Eu fico repetindo que foram marcantes para mim. Nesse tempo ainda lá, no norte da África, indo conhecer um dos projetos relacionados com a missão com a qual trabalhávamos. Nesse projeto havia uma moça uruguaia, fisioterapeuta, 41 anos, solteira. Ela improvisou uma clínica de fisioterapia para ajudar a crianças com deficiências físicas e mentais. E naquele lugar era comum crianças assim, porque havia muito casamento entre primos, então havia muitos problemas de consanguineidade, e muitas crianças nasciam com deficiências físicas e mentais. Na hora de ir embora, ela me disse: Vanjo, você olhou o corpo dessas crianças? Eu disse: eu não, Maria, eu não vi. Tá, todos vestidos. Ela tirou a camisa de um garotinho e mostrou nas suas costas e no seu peito e no seu ventre muitas marcas circulares, cicatrizes. Eu disse: o que é isso, Maria? Disse: são queimaduras. Aqui nessa região, os líderes religiosos acreditam que essas enfermidades são consequência de possessão demoníaca, e a maneira de expulsar os demônios é queimando essas crianças. Eu nunca sei definir o que passou em meu coração, mistura de raiva, de impotência, o que é que eu faço com isso? E voltei para casa dirigindo 500 quilômetros, reclamando, chorando, dizendo: Deus, você abandonou essas pessoas? O Senhor se esqueceu delas. Por que essas crianças têm que sofrer isso? Não basta a cegueira espiritual em que essas pessoas vivem? Não basta as limitações que essas crianças já têm, os desconfortos dessas enfermidades? Elas têm que ser torturadas? E de novo digo, essa é uma das outras poucas vezes que eu posso dizer que Deus falou no meu coração. Se eu tivesse me esquecido delas, vocês não estariam aqui para vê-las.
É por intermédio de Maria e dos demais obreiros ali que Deus iria exercer misericórdia e compaixão por aquelas pessoas. É por nosso intermédio que Deus faz isso. Mas se nós negamos o nosso sacerdócio e nos voltamos para o nosso próprio umbigo e para nossas próprias necessidades e problemas insolúveis, que não são tão insolúveis assim, nós não nos compadeceremos. Eu tenho dito a alguns assim: irmãos, eu tenho 1000 motivos para sair daqui correndo, batendo na cabeça pelos problemas que eu tenho. Mas se eu saísse aqui correndo, batendo na cabeça, resolvesse meus problemas, não tenha dúvida, eu ia sair correndo e resolver tudo, mas não resolve. Então eu tenho um Deus a cujos pés eu devo lançar minhas ansiedades e liberar meu coração para compadecer-se daqueles que não conhecem o Deus que eu conheço. Teu trabalho, teu estudo não te impede de exercer compaixão. Teu tempo dedicado ao trabalho, ao estudo, à família não te impede de separar tempo para adorar a Deus e para interceder diante de Deus pelos homens. E que mais faz o sacerdote? O sacerdote prega o evangelho, anuncia as boas novas do reino de Deus. Em Malaquias 2,7 diz assim: os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens esperam conselho, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. O sacerdote, para anunciar o conselho de Deus, para guardar o conselho de Deus, ele tem que conhecê-lo. Para estar na sua boca, tem que primeiro estar na sua mente, no seu coração. E eu quero animá-los, como sacerdotes que são, tomem tempo para conhecer Deus por meio das Escrituras. Se deixem encher dessa palavra e transbordem dessa palavra. Anuncie o Evangelho. Nesse tempo ainda lá no norte da África, lutando para aprender o tal do árabe, um dia minha esposa me disse assim: amor, vamos nos mudar lá para o norte desse país, porque está lá mais perto da Espanha, lá eles falam espanhol, o espanhol é mais fácil de aprender, porque aqui nós não temos como pregar o Evangelho, lá eu poderei pregar o Evangelho. Irmãos, havia uma necessidade de pregar o Evangelho. Vocês têm essa necessidade? Pensa assim: qual foi a última vez que você pregou o Evangelho para alguém? Você sentou com alguém e expôs todo o Evangelho. Qual foi a última vez? Bom, você não tem obrigação de pregar para quem não quer ouvir. Então, para eu ou você sentar com alguém e pregar o Evangelho, essa pessoa tem que querer ouvir. Ok, mas há uma segunda pergunta: qual foi a última vez que você abordou alguém, deu um gancho, falou alguma coisa para ver se aquela pessoa tinha disposição de ouvir o Evangelho? Nós podemos fazer, irmãos, todos os dias. A gente cruza conosco, você faz compra, você paga coisas, você vende coisas, você pega transporte, você relaciona com pessoas todos os dias. Arrisca dar um gancho. Não fique elaborando aquela abordagem assim bem espiritual, bem celestial, porque se você pensar muito no que vai dizer, você não diz nada. Vai lá e fala. Eu gosto da minha esposa porque do tempo que nós não tínhamos carro, foram muitos anos assim, eu não me lembro de a única vez que ela sentou ao lado de uma mulher em um ônibus, de um transporte urbano, e ela não pregou o Evangelho para aquela pessoa. Às vezes ela não sabia o que dizer, aí ela dava uma cotovelada assim, toim. A pessoa olhava, não ia passar por maluca, né, batendo nos outros no ônibus, aí tem que falar alguma coisa. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para você, Deus não... Falava qualquer coisa, fala bem de Deus. Vocês acham que aquele ex-endemoniado gadareno sabia alguma coisa sobre Jesus? Sabia nada, era um louco, que andava acorrentado, rompia as correntes, andava no cemitério se cortando com pedras, andava nu.
ninguém se aproximava dele. Ele foi liberto, foi vestido naturalmente, ele queria acompanhar Jesus. Jesus disse: não, 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 volta aos teus e conta para eles todo o bem que Deus te fez e como teve misericórdia de ti. Olha que coisa simples. Todos nós podemos falar para qualquer um o bem que Deus nos fez e como Deus teve misericórdia de nós. Aborde as pessoas, provoca. Irmãos, eu não sou o tipo conversador não, eu converso muito porque faz parte do meu serviço. Mas se botarem em um ônibus ao lado de alguém por 10 horas, eu não tenho necessidade sequer de dar bom dia. Eu dou bom dia por educação, bom dia, e viro para a janela e passo a viagem toda ali. Eu não tenho necessidade de conversar, minha. Não sinto falta de conversar não. Eu podia ser um eremita, morar no meio do mato, feliz da vida. Para mim é difícil abordar as pessoas, não me é natural provocar conversa. Por que eu faço? É o que Paulo diz: pesa sobre mim o dever de dispenseiro. Ai de mim se não prego o evangelho, diz Paulo. Mas isso vale para todos os sacerdotes. Mas essas coisas não estão assim latentes em nós? Em grande medida, irmãos, porque nós gastamos pouco tempo com aquele que quer que façamos isto. Passe em revista seus dias, resgate o bendito hábito de cultuar a Deus e adorar a Deus. Não considere como religiosidade ter devocional, não. Bendita a religião dos que têm a devocional com Deus. Separa tempo para isso, no horário que te for melhor, mas se detenha para falar com Deus, adorá-lo, cultuá-lo, interceder, e saia a pregar o evangelho. E por último, que última coisa pode e deve fazer um sacerdote? Deve edificar os santos, servir aos santos, lavar os pés aos santos. Por exemplo, a Bíblia diz: praticar a hospitalidade. Um sacerdote pratica hospitalidade. Rapaz, pense no negócio que incomoda uma casa, é hóspede. Não é, Cláudio? Estou lá perto do Mano Cláudio e a família dele. Alguns dizem assim, ó. Anjo eu não sei, mas anjo. Diz assim: há duas alegrias com o hóspede, a hora que chega e a hora que sai. A Bíblia sabe que exige esforço hospedar. Tem que sair do quarto, tem que dar atenção, tem que fazer uma comidinha mais assim, mais assado. Aí Pedro fala assim: sede hospitaleiros sem murmuração, porque ele sabe que a tentação de murmurar com o tal do hóspede é enorme. Mas o sacerdote hospeda com alegria, mesmo sem querer faz. Não precisa querer para fazer, faz porque é correto fazer. Receber em casa, abençoar, abrir sua casa. Irmãos, o discípulo de Jesus, o sacerdote do reino de Deus, precisa entender que privacidade é uma palavra rara na sua vida. Eu valorizo demais os poucos momentos de privacidade que tenho com minha esposa, para estar só com ela, para conversar, para passear, o que for. Porque minha casa é uma pensão. Uma vez uma moça trabalhou lá 13 meses, saiu zangada e disse: vocês me enganaram. Por quê, Vera? Isso aqui não é uma casa não, isso aqui é uma pousada. Todo dia tem gente aqui. É assim. Nossa casa está aberta. Jesus disse a quem queria conhecê-lo: vinde, vende, vem à minha casa, entra aí. A nossa casa tem que ser acolhedora, porque somos sacerdotes. Pessoas entrarem e serem abençoadas, serem instruídas, serem consoladas, serem animadas, receber abraços, beijos, oração e edificação. O sacerdote é generoso, ele reparte. O sacerdote instrui, ele se enche da palavra para instruir os santos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria.
como reino e sacerdotes, irmãos, se nós vivêssemos esse sacerdócio plenamente, a igreja revolucionaria seus ambientes. Imagine esse batalhão de gente que com frequência separa tempo para adorar a Deus e, portanto, está sempre feliz. Quem fala com Deus fica bem, fica animado, Deus renova. Esse batalhão de gente orando por essa cidade, orando por este país, orando por seus vizinhos, orando por seus parentes, orando por seus colegas, por seus amigos, por seus inimigos, abençoando por sua oração. Essa multidão de gente pregando o Evangelho, essa multidão de gente edificando-se mutuamente e animando-se mutuamente uns aos outros. Foi para isso que Deus nos estabeleceu. Nós temos a condição daquilo que no meu tempo de batista alguns falavam de esquentadores de banco de igreja. Nós nem temos igreja, né? Nem tem templo, nem nada. Estamos nas casas, estamos nas ruas, porque nós somos uma igreja. Nós fazemos parte da igreja de Deus, fazemos parte desse reino de sacerdotes e vamos expandir esse reino por onde passarmos. Amém? Assente seu coração nas suas juntas de discipulado, de companheirismo, com discipulador, com discipuladora, o que for. Assuma o compromisso e me ajude a manter uma regularidade de devoção a Deus. Me cobra isso. Vem orar comigo. Começa a marcar encontro de oração umas com as outras, uns com os outros. Tal dia, antes para o trabalho, vamos nos reunir para orar 20 minutos. Passa na tua casa para tomar um café e de lá a gente vai trabalhar. Por que não pode fazer isso? Na volta do trabalho, passa na minha casa, a gente toma lá um cafezinho, a gente ora junto lá 15 minutos. Por que não pode fazer isso? Não tem complicação, não precisa de um programa, não precisa de um lugar específico, de um templo. É um reino de sacerdotes em todo tempo, em todo lugar. Promova isso naturalmente. Assim, vamos sair tal dia para pregar o Evangelho no shopping? Por que não pode fazer isso? Vamos sair tal dia para ir na praça pregar o Evangelho? Por que não pode fazer isso? Pode. Exercitar. Sair para ver. Exercer compaixão vendo quem precisa de nossa compaixão. Amém? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Somos testemunhas do nosso Redentor, do nosso Senhor, do nosso Deus, por onde quer que andemos. Deus lhes encha de graça, Deus renove em cada um a bendita esperança da vida eterna, Deus renove o chamado do nosso sacerdócio, Deus renove essa unção e graça e poder do Espírito Santo sobre cada um. E Deus renove sede e fome pela palavra de Deus. Deus nos renove compaixão e misericórdia, para a glória do seu nome. Nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças porque a tua bondade, a tua misericórdia nos alcançou. Quantas vezes pensamos, se o Senhor não tivera nos alcançado, quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos, escravizados e cegos, nós não tínhamos, Senhor, nenhum recurso para nos aproximar de Ti. Nós não sabíamos como fazê-lo e nós não queríamos fazê-lo. A Tua graça nos buscou, Senhor. A Tua bondade nos alcançou. A Tua compaixão nos alcançou, Senhor, e nos trouxeste à Tua casa, e nos deste o banquete, e nos tornaste participantes da Tua bendita família. Nós queremos dedicar nossa vida e os anos que tivermos sobre a terra, para juntos contigo, Senhor, edificarmos, embelezarmos a Tua família, edificarmos a Tua casa, adornarmos, Senhor, a Tua noiva. Queremos adornar a Tua noiva, queremos enfeitá-la para Ti, Senhor. E nós te rogamos que o Teu Espírito
Produza no coração de cada um desejo ardente de cooperar contigo naquilo que ocupa a tua mente todos os teus dias, no trabalho bendito e no esforço, Senhor, que toma a tua eternidade, que exige todo o teu poder, toda a tua sabedoria, toda a tua fidelidade. O Senhor nos chamou para participar contigo nesse trabalho e nesse esforço, e quão glorioso isso é, Senhor. Não deixes esmorecer as nossas mãos. Firma nossos passos nesse caminho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Para que naquele dia compareçamos na tua presença e possamos ouvir de ti: vinde, benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está destinado, vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, e nós te bendizemos, e nós te louvamos, Senhor. Bendito seja o teu nome, para sempre. Aleluia.